Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje continuamos aqui no vídeo número 156. Estamos no capítulo Lei de Liberdade, estamos entrando no subtítulo Livre-Arbítrio, que é uma coisa que tanto se fala, na doutrina espírita. E vamos continuar na questão número 843. E Kardec pergunta o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E o Espírito responde: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Tá? Então ele precisa desse livre-arbítrio. Se não tivesse, se todas as coisas acontecessem de acordo com um plano pré-concebido, se Deus resolvesse todos os nossos caminhos, olha, veja que tem um aspecto muito importante de interpretação. Se Deus resolvesse todos os nossos caminhos, não teríamos livre-arbítrio. Mas nós temos, e as coisas estão aí para provar que acontecem de acordo com a lei de ação e reação. Questão 844. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? E ele responde aqui: a liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Tá? Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Olha que importante o que ele está explicando. Ele está explicando o que é a liberdade de agir e de fazer. No início da vida é quase nula. Por quê? Você é um bebê. Você não tem como escolher as coisas, discernir. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E ele responde que as predisposições instintivas, que é aquela personalidade que já vem de outras vidas, são as de um espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançando, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível. Quando se tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Ele está explicando que as pessoas vêm com comportamentos que trazem de outras vidas. Então a criança começa a crescer, pode ser aquela criança mais birrenta, mais exigente, de caprichos, como pode ser uma criança mais calma, mais tranquila, que não exige muito, mais carinhosa, como pode ser uma criança mais agressiva, E aí esses comportamentos, eles podem sim crescer para a adolescência e para a vida adulta. E aí lá quando é adulto, a mãe diz assim: ele já era birrento, já era teimoso desde criança. Não, sempre foi calmo, era um bebê calmo, dormia, era sorridente. Mas vejam que aí o que acontece? Ele diz aqui, são as predisposições instintivas, Mas diz que isso solicita atos repreensíveis. Mas ele diz que não existe arrebatamento irresistível. Os comportamentos podem ser delineados. Aí onde entra o papel da mãe, do pai, das pessoas amadas próximas, para repreender esses comportamentos e demonstrar, não é só repreender, é demonstrar comportamentos diferentes. Porque às vezes o pai, por exemplo, diz assim: essa criança é muito teimosa. Mas aí a criança lá pequenininha olha o pai fazendo teimosia com a mãe. Então ele não vai ter um bom exemplo. Ele vai pensar assim: se o meu pai faz, é porque é certo. Então vejam que todo o comportamento que nós temos, a criança vai seguir. Às vezes o pai e a mãe dizem assim: meu Deus, essa criança não lê um livro, Deveria ler um livro, olha só como é bom para ficar inteligente na escola, ler um livro. Mas a mãe e o pai leem livros para a criança ver eles lendo livros e depois dizer assim: não, ler é bom. Então veja que a criança imita. Questão 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Olha só o que ele pergunta aqui, O nosso organismo, as reações fisiológicas exigem coisas que nós temos que corresponder. E ele responde o seguinte: o espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais sobre a terra,
As faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade, ou seja, o corpo não dá faculdades diferentes. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto, o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não os seus órgãos. Não é o coração, não é o fígado, não é o intestino que faz ele se tornar algo, né? Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto e, pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. E seguintes influências do organismo, né? Aqui ele diz aqui, vê de número 367, a questão 367, e seguintes, influência do organismo. Então tem uma parte lá atrás do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Questão 847. A deformação das faculdades tira o homem o livre-arbítrio, tá? Olha o que ele responde aqui, deformação das faculdades. Será que ele falou nisso? A gente tem que ler, né, também a resposta aqui, né? Questão de você ter algum tipo de deficiência, eu acho, algo do tipo, questão cognitiva. Vamos ver aqui, né? Aquele cuja inteligência está perturbada por causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento. E desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, por ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades, ele pode renascer no corpo de um idiota. Vejam que não esqueçam que isso aqui é terminologia de 1856, por aí, né? Porque lá tinha uma doença chamada idiotia, que era aquela dificuldade, deficiência de cognição e de expressão, né? Então, eles chamavam de idiotia, tá? Não é de idiota como a gente chama assim, fulano é um idiota. E até não é uma boa palavra para se falar, né, de outra pessoa, porque conecta com esse tipo de deficiência, né? Então, ele diz aqui, ele pode nascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Então ele está explicando aqui que quando acontece isso, muitas das vezes é a reação fisiológica às questões anteriores realizadas. Então o espírito nasce com restrições justamente para que ele compreenda e valorize o pensamento e suas expressões. Eu sei que, é claro, às vezes tem assim, uma cultura nova de dizer assim, mas a pessoa que nasce com certo tipo de dificuldade é porque é um espírito muito evoluído. Dificilmente. Por quê? Porque vejam que, por que espiritualidade ia colocar um espírito extremamente evoluído, que pode nos trazer muito mais conhecimento, em um corpo que não consegue se expressar? Não tem lógica isso. Não existe uma lógica. Um espírito com potencial de lhe ensinar estar no corpo de alguém que não consegue se expressar, né? Ou seja, aquilo fica estancado ali. Não teria função. É como guardar um grande segredo numa caixa e colocar, né, no fundo de um poço que ninguém pode alcançar, né? Um grande conhecimento lá dentro. Então a espiritualidade não faria isso. Então às vezes esses espíritos vêm assim com essa necessidade do valor. E ali ele desenvolve sim o amor, né? Novas expressões de sentimento. Tá? Existem alguns conhecimentos que eu acho que o Divaldo Franco passou, de certos espíritos que encarnam com certos tipos de deficiência que na verdade são mudanças e modificações genéticas no corpo, que estão sendo feitas para próximas vidas, não para aquela. Que são elaborações do laboratório aí do invisível, né? Para próximas vidas distantes, tá? Reorganizações fisiológicas. Tá? Mas isso é muito profundo, não vamos entrar nessa parte aí. Questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez, olha, excusa os atos repreensíveis. Olha só, ele está falando da embriaguez, uma pessoa embebedou-se, né? Ou pode até se comparar, né? Drogou-se, né? E ele diz aqui, não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais em lugar de uma
de uma falta ele comete duas. Então veja que ele fala, quando você está sobre o efeito de algo que tira você da razão, você sabe que aquilo faz isso. E mesmo assim você fez. Então qualquer coisa que você faça durante esse estado, você é culpado. Porque você sabia que aquilo podia acontecer. Né? Então não tem como tirar a culpa da pessoa. 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Ele está falando do homem selvagem. E ele responde aqui, o instinto, no caso do homem selvagem. O que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas, mas como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com inteligência. Por conseguinte, tu és mais esclarecido que um selvagem. És também mais responsável pelo que ele, pelo que fazes. Então vejam que nós temos muito mais responsabilidade do que o selvagem, porque os selvagens têm pouco conhecimento de certas coisas. Estamos falando de selvagem mesmo, tá, gente? É aquele povo que quase que não tem contato com o ser humano como nós conhecemos aqui em sociedade, tá? Que para ele é matar, morrer, essas coisas são coisas do dia a dia, da sobrevivência, tá? Questão 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Olha só. Ele responde, o mundo tem sem dúvida suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Tá? Então vejam que ele diz aqui que nós sempre temos a responsabilidade sobre o que nós fazemos. Tá? Sempre temos. Tá? E às vezes certas privações nos deixam à margem de certas coisas, mas o nosso pensamento, a nossa consciência hoje, ela sempre consegue julgar o que é certo e o que é errado. Tá? Então não é porque, por exemplo, você não tem condições que você pode dizer assim, não, então eu posso roubar, eu posso matar, porque já que eu sou privado de certas situações, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Então vejam que não existe esse tipo de justificativa, tá? Então, meus amigos, vamos parar por aqui. Vejam que só esse capítulo aqui, se nós fôssemos pegar cada questão aqui, uma questão dessa já levaria a elaboração de 1 hora aqui, mais ou menos, porque ela começa a puxar muitas coisas, muitos assuntos. Mas a gente faz um estudo aqui mais breve, tá? Mais breve. No próximo vídeo, então, vamos entrar em fatalidade na questão 851. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui mais esse estudo. Um grande abraço. Até a próxima.